Olá pessoal, eu sou a professora Thaís e estou aqui para mais uma aula de matemática. Vamos falar de números ordinais. Uma das situações em que a gente pode usar números ordinais é para ordenar os resultados de uma pesquisa. Por exemplo, você pode fazer uma pesquisa com a finalidade de descobrir quais são os números relacionados a países, a pessoas, tudo, e depois os resultados podem ser colocados em ordem. E aí é que nós usamos os números ordinais. Veja esse exemplo aqui, ó. Foi realizada em 2018 uma pesquisa que trouxe resultados sobre as habilidades de leitura de alguns países. O resultado foi o seguinte: o país que está em primeiro lugar em habilidade de leitura é a China. Então ela está representada aqui com o primeiro. Em seguida vem Singapura, Macau, Hong Kong, Estônia, Canadá, Finlândia, Irlanda, Coreia do Sul, Polônia, Nova Zelândia, Suécia, Estados Unidos, Japão e Reino Unido, Austrália, Taiwan, Dinamarca, Noruega, Alemanha e assim por diante. O Brasil aparece na posição 57. Em seguida vem a Colômbia, Brunei e Catar. Vejam que a ordem, os números, está assim, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e depois do sexto vem outro sexto. O que isso quer dizer? Que o Canadá e a Finlândia estão empatados. Então eles colocaram o sexto lugar nos dois. Nenhum dos dois é o sétimo, mas a posição do sétimo existe. Então o próximo depois deles é a Irlanda. Irlanda, Coreia do Sul, Polônia, Nova Zelândia e 11º junto com a Suécia. Então daí aqui se pula um e vai para os Estados Unidos, que é 13º. E assim por diante até a 20ª posição. Para mostrar a posição do Brasil, foi deixado um espaço na tabela e mostrou-se que o Brasil está na posição 57, que é 57ª posição. A minha língua até enrolou. E a seguir vem a Colômbia, Brunei e o Catar. Aí podemos responder algumas perguntas sobre essa tabela. Qual foi a colocação do Brasil nesse ranking? Então, ela foi na 57ª posição, que corresponde ao número 57 na ordem, tá? Qual é o país na melhor colocação? Que colocação é essa? Quando a gente fala em números ordinais, a melhor colocação não é o país que tem o número mais alto, 60º. Pelo contrário, a melhor colocação é o primeiro. Todo mundo quer chegar em primeiro lugar. A melhor colocação, então, quem tem é a China. No número 3, a pergunta é a seguinte: que país ficou em 60º lugar? 60º corresponde ao número 60. Então a gente olha na tabela, 60º lugar é o Catar. E por que você acha que há países que estão na mesma colocação? Poxa, eu respondi antes da hora. O que significa a mesma colocação? Significa que eles estão empatados. Eles tiveram a mesma posição na ordem, provavelmente tiveram o mesmo resultado. Agora, você pode fazer uma pesquisa escolhendo um tema em que você gostaria de colocar as pessoas em ordem, tá? Então aqui está propondo para escolher um tema, elaborar as perguntas, fazer essas perguntas aos colegas. Você pode fazer pessoalmente ou por telefone ou ainda por aplicativo, registrar os dados em uma tabela e pode até registrar os dados em um gráfico. Mas o objetivo aqui é a gente pensar também em situações que a gente possa precisar dos números ordinais para registrar os resultados dessa pesquisa. Então, por exemplo, você poderia colocar, ordenar os seus colegas em relação, por exemplo, ao número de pontos num jogo. Vocês podem todos jogar esse jogo, ver a quantidade de pontos que cada um conseguiu e daí
registrando esses resultados em ordem do que teve maior pontuação para o que tem menor pontuação, você pode ordenar primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Se acontecer de 2 colegas terem a mesma pontuação, você já sabe, você vai colocar os 2 no mesmo lugar da tabela, tá? Outra pesquisa que pode ser feita é a altura dos colegas. Pede para todos usarem uma fita métrica e medirem sua altura. E você pode registrar a altura em ordem crescente ou decrescente. Por exemplo, se você resolver fazer o registro da pesquisa em relação a quem é o aluno mais alto, o primeiro vai ser o aluno que for o mais alto. E o último da lista será o que for o mais baixo. Com certeza vão aparecer colegas que têm a mesma altura. Então você já sabe, você vai colocar os 2 na mesma posição em relação à ordem. Mas uma coisa que eu gostaria de falar sobre essa pesquisa é que aqui está falando em registrar os dados na tabela e registrar no gráfico. Quando você registra em uma tabela, você pode até inclusive deixar uma coluna onde você vai colocar o número de ordem daquele dado em relação ao critério que você escolheu ali, para a regrinha que você escolheu para identificar qual é o primeiro, o segundo, o terceiro e assim por diante, tá? Quando você for registrar em um gráfico, se você for considerar que o primeiro lugar é o que tem o número maior, com certeza no gráfico o primeiro vai ser o que tem a coluna mais alta e o último vai ser o que tem a coluna mais baixa. Então os números ordinais também servem para isso. Vocês podem encontrar, por exemplo, em notícias, muitas informações usando os números ordinais. O Brasil tirou o primeiro lugar numa competição. Os Estados Unidos são o primeiro país a fazer tal coisa. Até em termos históricos, a gente pode usar os números ordinais. Quem foi a primeira homem a chegar à Lua? Quem foi a primeira pessoa a subir o Monte Everest? E daí você vai colocando quem foi o segundo, quem foi o terceiro, quem foi o quarto. Então vejam em quantas situações do cotidiano nós usamos os números ordinais. Então na aula de hoje nós vimos que também em situações que envolvam pesquisa, organização de dados, nós podemos usar os números ordinais para identificar o que aconteceu primeiro, o que é maior, o que é menor, criando uma lista e associando a posição de cada item dessa lista, seja uma pessoa, seja um país, a um número que indica a sua ordem. Até a próxima aula!